Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para você. Seja bem-vindo aqui no nosso momento Verdade Absoluta. Em Ezequiel capítulo 18, verso 20, a primeira parte do texto diz: a alma que pecar, esta morrerá. A palavra pecado é muito conhecida não só em meio aos arraiais evangélicos, mas em todo o mundo. Inclusive os ímpios tratam o erro, aquilo que é errado, e falam pecado, conhecem a palavra pecado e sabem o que é pecado. O Salmo 24, verso 1 diz: ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela se contém. Então aquele que é o dono e aquele que é o fabricante, esse também estabeleceu leis espirituais e morais. E tudo aquilo que é atitude contra ou pensamento contra a lei estabelecida, isso se chama de pecado. O pior pecado do mundo é viver sem Jesus. O pior pecado do mundo é não ser convertido em Jesus Cristo. E a Bíblia também diz que o pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Há 4 formas que as pessoas pecam. Primeira forma de pecado é por meio de pensamentos. Todo pensamento que é contrário às Sagradas Escrituras é pecado. No capítulo 5 de Mateus, Jesus diz, ensinando para os discípulos e para os fariseus: vós ouvistes o que os antigos vos disseram, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo homem que olhar com pensamento impuro para uma mulher, nisto está pecando. Nesse mesmo capítulo, Jesus também continua ensinando: vós ouvistes o que os antigos vos disseram, não matarás. Contudo, eu vos digo que quem odiar o seu irmão é a mesma coisa que matá-lo. Pensamentos. As pessoas podem pecar contra Deus em pensamentos. A segunda forma de pecado é por meio de ação, quando o pensamento se transforma numa atitude, quando o pensamento é consumado em erro contra Deus, é colocar a mão para fazer. Caim pensou e depois pegou em pedras e matou a seu irmão. Acã, em Josué capítulo 7, Acã pensou em roubar o ouro, a prata e as vestes de Jericó, pensou, e depois ele consumou esse pensamento e pecou em ação. A terceira forma que uma pessoa pode pecar contra Deus é por meio da omissão, se omitindo. Aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz, nisto peca. Aqueles que sabem a mudança que devem ter, mas procrastinam contra o conhecimento, isso é pecado de omissão. Pilatos se omitiu diante da responsabilidade do julgamento de Jesus. Aquele sacerdote e aquele levita que passaram ao lado e viram uma pessoa caída na vala, a arua jogada, e não prestaram socorro àquela pessoa que tinha sido assaltada e agredida, eles omitiram e pecaram por omissão. E nessa mesma história, Jesus diz que um samaritano ajuntou essa pessoa, o levou e o tratou e o cuidou. O samaritano não se omitiu, o levita e o sacerdote pecaram por omissão. Quarta forma de pecar é por meio de rebeldia. Quando a pessoa conhece a verdade e ela peca contra Deus e ela peca contra o conhecimento maior. O pecado da rebeldia é um deboche contra Deus. Quando a pessoa debocha contra Deus e contra aquilo que ela conhece. Em 1 Samuel capítulo 5, verso 23, o pecado da rebeldia é comparado com o pecado da feitiçaria. É a mesma coisa que alguém que comete bruxaria, feitiçaria. A esse pecado é comparado o pecado da rebeldia. E quem estabeleceu o que é pecado e o que não é foi Deus por meio das Sagradas Escrituras. Não é denominação A ou denominação B que diz o que é pecado e o que não é. Podemos abrir parênteses
porque nós conhecemos a realidade de muitos lugares, inclusive há muitos lugares que pastores e líderes colocam em cima das pessoas cargas terríveis e dizem que aquilo é pecado e são coisas que Deus não mandou fazer ou que Deus não estabeleceu como pecado. Quem diz o que é permitido e o que é pecado é Deus, por meio das Sagradas Escrituras. Por isso que toda a igreja, todo pastor, todo líder precisa se submeter debaixo das Sagradas Escrituras, e todo cristão no mundo inteiro precisa ler a Bíblia para saber o que é pecado e que não é. E aquilo que o pastor reproduz, aquilo que o líder ensina, nada mais deve ser do que aquilo que Deus já tem estabelecido. E não existem pecados capitais. Não existe pecado, pecadinho ou pecadão. O que existe são consequências específicas para cada pecado. Quem comete o pecado da bebedice vai colher consequências específicas para o pecado da bebedice. Quem comete adultério vai colher consequências específicas desse pecado. Quem comete masturbação, quem rouba, furta, quem fala mal do seu próximo, quem usa mentira no dia a dia, cada pecado traz o fruto específico da sua atitude contra Deus. Algumas pessoas elegem pecados, ou algumas famílias elegem certos pecados como sendo pecados capitais. Para algumas famílias, a bebedice, a bebida alcoólica é um pecado terrível, mas falar mal do próximo e mentir é tranquilo. Algumas famílias elegem o pecado do homossexualismo como algo abominável, mas por outro lado pode roubar, pode mentir, ou pode ser contra Deus e tudo bem. Não existe pecado capital. Pecado é pecado e precisa ser entendido que é pecado. E todo pecado produz consequência. Todos os pecados produzem juízo de Deus sobre a vida das pessoas. Vamos olhar para Adão e Eva. O pecado deles produziu juízo sobre a vida deles e sobre toda a humanidade. A geração de Noé, a Bíblia diz que eles foram grandes pecadores e Deus os matou por causa do pecado, tiveram que morrer debaixo de muita água. Vamos olhar para a vida do grande rei Davi. É um grande exemplo de coisas muito boas que ele fez, mas também uma advertência por causa dos pecados que ele cometeu. Esse homem cometeu adultério com Batseba, mandou matar o marido dela, cometeu homicídio. E Deus o visitou dizendo que nunca mais a espada se apartaria da casa dele. Grandes consequências vieram sobre Davi. Ele teve que assistir os seus filhos, um filho estuprar a sua filha. Ele teve que assistir um filho matar o outro filho. Ele teve que assistir Absalão, o seu filho querido, se deitar com as suas concubinas em público e tomar conta das concubinas do pai. Ele teve que fugir do filho Absalão e teve que assistir Joabe, o general de Davi, matar Absalão, e ele sepultou o próprio filho. Gravíssimas consequências vieram por causa do seu pecado. Vamos olhar para o povo de Israel, que sempre intratável, duro, Deus não conseguia falar com eles. Graves consequências vieram. Tiveram que enfrentar um exílio por 70 anos, serem escravos na Babilônia. Quando voltaram, não tiveram mais o seu templo. E inclusive tinham perdido a língua nativa deles, que foi substituído pela língua babilônica. Pecado produz consequências. E quantos pais que plantam espinhos, que os filhos depois precisam comer desse fruto espinhoso. A única forma de fugir do pecado é por meio de Jesus Cristo. A única forma de ser perdoado é entender pecado, confessar o pecado e pedir perdão pelo pecado. A única forma de vencer o pecado e de fugir do pecado é sair de perto do diabo, sair de perto da serpente, se afastar dos amigos que não querem viver uma vida santa, se encher de Bíblia.
Naquela noite em que Deus tirou o seu povo de dentro do Egito, Deus ordenou por meio do seu servo Moisés que toda a família hebreia, toda a família do povo de Israel, matasse um cordeiro de 1 ano sem mácula, passasse o sangue nos umbrais das portas e depois assasse o cordeiro e em família se alimentassem do cordeiro. Aquele sangue nos umbrais das portas os libertou da morte, do anjo da morte, e estavam cheios do cordeiro, tinham força para caminhar para fora do Egito. A única forma de vencer o pecado é por meio de Jesus Cristo, ler a Bíblia todos os dias e orar todos os dias. Eu desejo que Deus abençoe você por meio do entendimento dessa palavra e até a próxima.